Amém. Meus amados, ainda em pé, pastor Luiz Schimmer com a palavra. Hesed Hadon Yeshua HaMashiach Ben Elohim. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que maravilha, estou muito feliz. Tomai vossos assentos, por gentileza. Antes de lermos a palavra, eu quero fazer algumas considerações. É evidente externar meu agradecimento. Eu estou encerrando a minha participação na conferência missionária agora nesta parte da manhã, com os demais obreiros, com os pastores do campo. Quero agradecer o pastor presidente, pastor Sérgio, que confiou em nossa pessoa, juntamente com o secretário, coordenador, pastor Hélio, que nos proporcionou a oportunidade de estar aqui. Na verdade, indo lá no arquivo da minha memória, nos anos 80, eu estive aqui nessa igreja. Preguei aqui, mas foi uma passagem relâmpago. Era uma festividade e parece que, não sei se o pregador não veio, e nos acionaram e a gente estava pregando nos trabalhos aqui em São Paulo. Parece que foi no ano 87, se não me foge a memória. Mas vou olhar direitinho. Ainda no tempo do pastor Roberto Montanheiro. Mas foi muito rápido, não tivemos oportunidade de familiarizar com os irmãos, e agora nós estamos tendo um tempo maior e conhecendo melhor o campo. Mas a minha gratidão. Eu preguei muito em São Paulo nos anos 80, foi vários anos consecutivos, tanto em São Paulo como na Grande São Paulo. Para alguns irmãos que não sabem, eu sou israelita, da tribo de Naftali. Os meus patrícios saíram de Israel, foram para a Europa, e na perseguição nazista vieram para o Brasil e chegaram aqui em navios, sem documentação, fugindo da Europa na perseguição nazista. Eu nasci em Belo Horizonte, mas os irmãos sabem que o judeu, ele nasce em todo lugar. Em todo lugar tem judeu. No Brasil tem muitos judeus. As mentes mais brilhantes do mundo são judeus. Eu sou menor entre eles. Mas sabe que todo judeu é rico, né? Eu sou judiado, judeu judiado. Eu sou o mais pobre de todos. Eu renunciei tudo quando estava no auge do meu profissionalismo, carreira. Jesus apareceu para mim no meu quarto, falou comigo, me batizou com o Espírito Santo. E tem mais de 40 anos que eu estou na estrada, nunca tirei férias, 44 anos. São 44 anos ininterruptos. Quando fui chamado, eu pedi a Deus 3 coisas que sabia que era indispensável para fazer a obra de Deus. Eu pedi a Deus uma garganta de ouro. Deus, eu preciso de uma garganta. E a gente pregava umas 10 vezes por semana. Ipaba, de onde era o pastor Hélio, o pastor Cláudio Calais, já dei um abraço nele ali no hotel, ele também era lá da região do Ipaba. A gente começava a pregar terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. E ainda pregava no domingo à tarde na praça. Era 3, 4 vezes por ano realizávamos trabalhos evangelísticos na região. E eu me lembro, pastor Sérgio,
que o pastor uma vez me chamou para pregar de manhã. Ele cantou um hino, 2 hinos, 7h30 começou o culto. Quando foi 8 horas, ele me entregou o microfone. Falei, pastor Chime, agora é contigo. Aí eu perguntei para ele, pastor, até que horas que eu posso ir? A irmã pode ir até meio-dia. 8 horas. Pode ir até meio-dia, até a hora que o almoço ficar pronto. Então, pastor, canta mais um hino aí, que eu vou falar com Jesus aqui, que eu vou pregar 4 horas. Que eu vou falar para os obreiros, para a igreja. E pregamos 4 horas. Jesus batizou mais de 60 pessoas com o Espírito Santo. E mais de 1h da tarde ainda tinha crente pulando dentro da igreja, falando línguas estranhas. Falando nisso, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Deixa eu ver. São mesmo, de verdade mesmo? Então esse negócio aqui hoje vai pegar fogo. Os crentes tudo batizados com o Espírito Santo, né, pastor? Então nós não podemos aceitar um culto frio aqui de manhã não, viu? Eu quero ver você aceso aqui nesta manhã. Tá? Eu quero ver você pingando óleo aqui nesta manhã. Eu quero ver o azeite sobre a sua vida aqui nesta manhã. Tá? Dá um jeito, tá? De glorificar o Senhor. Me ajuda a pregar nesta manhã. Alguém disse, eu vou ficar caladinho, senão eu vou atrapalhar o pregador. Você me atrapalha se ficar com a boca fechada. Então, de vez em quando, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Seja cheio. Então, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Trabalhei em vários países. Trabalhei em vários países do leste europeu. Trabalhei na Ucrânia, na Rússia. Até mesmo depois da guerra. Já estivemos lá 3 anos atrás, na zona de guerra. Deixamos vários missionários ali. Ali é o ateísmo que imperava. Eu cheguei logo depois da queda do comunismo, que foi em 91, foram 70 anos de comunismo ali no leste europeu, a antiga União Soviética. Cheguei no primeiro presidente, que era Yanukovych, e depois teve Yushchenko, teve a Timoshenko, que era conhecido como a Dama de Ferro, na época de Boris Yeltsin, Mikhail Gorbachev e outros presidentes que passaram na região. Trabalhei com pessoas da Bulgária, Moldávia, Tcheca, Eslováquia, Croácia, Grúzia, Azerbaijão, Romênia, Bielorrússia, todos aqueles países da região. E trabalhei também em quase todos os países da Europa, pegando de Portugal, Espanha, França, Holanda, Suíça, Itália, Polônia. Tive a oportunidade de aprender vários idiomas na língua eslávica. Cheguei essa semana da América do Norte. Estivemos pregando em 27 estados da América do Norte nessa jornada, quase a metade de todos os Estados Unidos, e já viemos direto para cá. Trabalhamos ali em alguns países da América do Sul, Bolívia, Paraguai, Argentina. Trabalhei também muito no sul de Minas, ali para o lado de São João del Rei, terra do Tiradentes. Fundamos, organizamos várias igrejas ali. Trabalhamos com treinamento de missionários nacionais. Também trabalhamos no Oriente Médio. Como sou israelita, nós fundamos alguns trabalhos ali em Israel, na cidade de Asdod, Ramlah, Petah Tikva, que quer dizer Porta da Esperança, Tel Aviv e Netânia, Bet Shemesh, vocês falam Bet Semes, a pronúncia certa seria Bet Shemesh, que quer dizer Casa do Sol, porque judeu não fala si, nós falamos shi, nunca esqueço disso. Tem muitas palavras na Bíblia, no português nós pronunciamos si, mas na verdade é shi, Saul, Shaul, Siló, Shiló, Beersheba, Beersheva, Betseba, Beersheva. Então, tudo é Shi.
Então, os judeus lá é conhecido com Shi, porque a árabe lá não consegue falar Shi. Eles não falam Shibolete, eles falam Sibolete. A língua não consegue falar o Shi. Quem está entendendo? Amém. Então, nós temos trabalho também em Eilat, pastor, que fica lá no sul de Israel, perto do Mar Vermelho. Temos missionário lá para o nome Ariel Ben Davi. E também na Jerusalém Oriental. É bom a gente bater nessa tecla, porque tem muitas pessoas que encaram os árabes como uma praga lá em Israel. Existem os árabes que são inimigos de Israel, que não gostam de Israel. Principalmente ali na faixa de Gaza, tem muitos, né, muçulmanos, pessoas do Estado Islâmico, do Hezbollah, do Hamas, do Houthis, do Estado Islâmico. Então, tem muitos árabes que odeiam Israel. Mas lá em Israel, tem como você identificar. Quem já esteve em Israel vai entender o que eu estou falando. Lá em Israel, tem como identificar árabe que é amigo de judeus. É através da caixa de água. Caixa de água. Se você vê uma caixa de água branca em Israel, porque ali mora um judeu. Se você vê uma caixa de água preta, ouça, é um árabe que odeia judeu. E se você vê uma casa com a caixa branca e uma caixa preta, é um árabe que é amigo de judeu. Então, tem muitos judeus árabes, é só questão de identificação. Então, você passou dentro de Israel, nas suas viagens ali, então você olha sempre as casas, é a caixa de água. Pela caixa de água, você consegue identificar, tá bom? Amém? Estão prontos? Deus pode falar nesta manhã? Quem veio ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. É o nosso texto base. É o nosso texto base. No capítulo 21, a partir do primeiro versículo, o tema escolhido é um tema bastante sugestivo, palpitante, para um grande pregador. Eu não sou um grande pregador. Grande aqui nesta manhã é o Senhor Jesus. E nós não estamos aqui para ouvir voz de homem, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Eu sempre falo, não existe grande pregador, existe uma grande mensagem, porque não é o pregador que muda, é a palavra de Deus que transforma, que salva, que traz o avivamento nas nossas vidas. Não existe avivamento sem Bíblia, não existe avivamento sem palavra. Se você vê avivamento aí sem Bíblia, isso é fogo de palha. O verdadeiro avivamento, ele é produzido pela palavra de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra segundo a tua palavra. Então, não existe avivamento sem palavra. Tome cuidado. Capítulo 21, a partir do primeiro versículo, eu vou fazer uma leitura de 14 versículos. Primeiro versículo, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, ponto. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia,
Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe. Posto em cima e pão. Vamos voltar um pouquinho atrás no versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Ouça bem essa expressão: vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Repitam comigo esta expressão do versículo 14, essa primeira partezinha: e já era a terceira vez. Mais uma vez: e já era. Olha para o seu irmão e fala para ele: já era a terceira vez. Não, mais uma vez, abre essa boca aí, acorda, pelo amor de Deus. Já era a terceira vez. Assentai-vos, por favor. Bevacachá. Aleluia. 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 Segundo os grandes estudiosos, o que nos define são as nossas escolhas e as nossas decisões. Uma escolha errada fará você quebrar o nariz, a cabeça lá na frente. Uma decisão precipitada, uma decisão fora do plano de Deus, trará resultados negativos no seu ministério. Por isso, a nossa decisão tem que ser uma decisão pensada, inteligente, com a cabeça fria. Nunca tome decisões cansado ou nervoso. Vou repetir. Nunca tome decisões cansado ou nervoso. Acalma, deixa a poeira baixar, refresca a cabeça. Lá na nossa região se fala refresca moringa.
tenha calma, respira, para depois você não arrepender daquilo que você fez ou daquilo que você decidiu. É evidente que o versículo aonde está inserido o tema é um texto escatológico, que fala do vale de Jezreel ou de Jeosafá, ou conhecido como Vale do Megido, de uma batalha que vai acontecer futuramente, o Vale da Decisão, o Vale de Jezreel, quando Jesus vai descer e aniquilar o anticristo, o falso profeta e todo o seu exército. Também entendo que o versículo é temático, é uma aplicação exegética que nós precisamos, no meio de muitas situações, tomar decisões importantes na nossa vida. E o texto que eu mencionei nesta noite, nesta manhã, ele está dentro do contexto. Quando Jesus esteve aqui na terra e começou o seu ministério com quase 30 anos, então ele chama os seus primeiros discípulos. A primeira impressão é que Jesus gosta de trabalhar em equipe. Tem pessoas que chamam sobre si toda a responsabilidade. Ele que canta, ele que prega, ele que constrói, é ele que faz tudo. Você não vai muito longe. Você vai sobrecarregar, o seu coração vai entrar em colapso, a sua estrutura física não vai aguentar e você vai ter que jubilar mais cedo. Então Jesus preparou homens para que pudessem dar continuidade ao trabalho. Jesus os treinou, Jesus os preparou durante 3 anos e meio, e depois subiu ao céu e mandou eles continuarem. Ide, agora é com vocês. Tem pessoas que acham que ele tem que fazer tudo. Não, Jesus foi inteligente, Jesus trabalhou em equipe, Jesus os preparou para ser substituído. Vou repetir, para ser substituído. Todo obreiro local, todo pastor, ele tem que pensar no seu substituto lá na frente. Moisés preparou um substituto, que foi Josué. Elias preparou um substituto, que foi Eliseu. Então tem que haver um substituto, porque o pastor, o missionário não é eterno. Um dia você vai tombar, um dia você vai cansar, um dia você não vai dar conta de continuar. Eu viajo o Brasil e o mundo e eu tenho observado que todos aqueles pastores que não preparam pessoas para darem continuidade ao trabalho, as igrejas estão sujeitas à divisão. Porque o rebanho fica desorientado, então tem um grupo ali do Apolo, o grupo do Pedro, o grupo do Cefas, o grupo do Chime, o grupo do Sérgio, aí cada um quer fazer o seu grupo. Eu só estou dando um exemplo. Então Jesus, ele começa o seu ministério, 90% ou mais dos seus milagres aconteceu na região da Galileia. E os discípulos que ele chamou também foi na região da Galileia, também conhecido como região de Zebulon e de Naphtali, uma região fértil, região do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem pelo menos 3 nomes. Ele é conhecido como Mar de Tiberíades, por causa de uma cidade edificada pelo Tibério César. Então colocaram o nome do mar, entre aspas, de Tiberíades.
por causa da cidade de Tibérias. Colocaram o nome de Lago de Genezaré. O mais certo seria Lago de Genezaré, porque fica perto de Nazaré, não muito longe, a dista não é grande. E conhecido também como Mar da Galileia, por causa da região. Então, o mar, ele tem estes nomes. Os primeiros discípulos que Jesus chama estavam ali trabalhando na pescaria. Pedro, que tem o nome de Simão, filho de Barjonas. Bar é um termo aramaico que quer dizer filho. Pode ser um judeu árabe. Ele morava em Betsaida. Betsaida é um termo no hebraico que quer dizer casa da pesca. Betsaida, casa da pesca. O rio Jordão passa dentro de Betsaida e ele morava ali. Pedro casa, ouça bem, Pedro casa, o seu sogro morre, e ele muda para Cafarnaum, constrói uma casa ali na beira do Mar da Galileia, e ele leva a sogra para morar com ele. Se esse negócio pega... Fazia parte de uma tradição no Oriente Médio. Ele levou a sogra para morar com ele. É por isso que a Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Pedro e achou ali a sua sogra, que estava com febre. Então, a sogra de Pedro morava com Pedro. Eu queria que você entendesse isso. Betsaida, casa da pesca. Cafarnaum vem de duas palavras hebraicas, Kifar-Naum. Kifar quer dizer aldeia. Aldeia de Naum. Possivelmente foi o berço natalício do profeta menor chamado Naum. Por isso que fala Kifar-Naum ou Cafarnaum, Capernaum. Jesus também morou em Cafarnaum. Vocês vão lembrar em Marcos 2 que Jesus tinha uma casa. Um cômodo era considerado uma casa. Jesus tinha uma casa. Quando Jesus iniciou o ministério, o ponto de partida de Jesus era Cafarnaum. Kifar-Naum, aldeia, povoado de Naum. Então vamos aprofundar um pouco mais todas as palavras na Bíblia que começa com Bet, é casa de alguma coisa. Vem da expressão hebraica bat. Ou Bait, então Bet. Quando você vê Betânia, Betânia quer dizer casa das câmaras, das tâmaras, casa das tâmaras. Quando você vê Betfagé, casa dos figos. Quando você vê Betesda, casa da graça ou da misericórdia. Quando você vê Betel, casa de Deus. Quando você vê Belém, Betlehem, casa do pão. Então, todas as palavras que começam com B é casa de alguma coisa. Bet ou Bait. Todos entenderam? Amém? Então, ele é chamado. Pedro, ele tinha um irmão chamado André. Era mais velho que Pedro. E a Bíblia diz que André se converteu com a pregação de João Batista. Ouça, ele converteu com a pregação de João Batista. E na sua conversão, nesse período, ele já está seguindo Jesus. E a Bíblia diz que André levou Pedro até Jesus. Então, quem ganhou Pedro para Jesus, na nossa linguagem de hoje, foi o seu irmão mais velho. Pedro foi conduzido a Jesus através de André. Está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele leva Pedro até Jesus. Segundo a estatística, ouça, segundo a estatística,
O melhor resultado para se ganhar almas está entre parentes e amigos. Televisão, panfleto, culto na praça tem resultado, mas ele é menor. O melhor resultado quando você cria um relacionamento, você faz amigos e parentes. Você traz o filho, traz o pai, traz a mãe. Tem igreja que a metade da igreja é só de uma família. É a filha, é o filho, é o genro. Então, família. Você vai lembrar de o centurião Cornélio. Quando Pedro chegou lá, a Bíblia diz que ele reuniu parentes e amigos íntimos. Parentes e amigos íntimos. Estratégia para aumentar o número de salvos. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus chama Pedro e André, foi os dois primeiros, e a Bíblia diz que eles consertavam as redes. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não é o dinheiro, não é a posição, não é a profissão, não é o anel graduado, não é o diploma pendurado na parede, não é o português arrastado com RS, não é ser acadêmico, não é teu PhD, não é teu mestrado, não é teu doutorado, não é falar várias línguas, é ganhar almas, é ganhar almas, é ganhar almas, é ganhar almas. Eu vou fazer de vocês ganhadores de almas. Oh, glória! Então, quem faz o ganhador é o Senhor Jesus. Quem prepara o ganhador é o Senhor Jesus. Quem era Pedro? Um temperamental, descontrolado, sanguíneo, não é isso? Desnorteado, precipitado. Era trabalhador, mas era estourado. Nervo em cima da pele. Não pensava para falar. Mas nós metemos o pau no Pedro. Mas tinha o Tiago e João. Irmãos. E eles tinham um apelido de Boanerges. Boanerges quer dizer filhos do trovão. Vou explicar isso. Filhos do trovão. Essa expressão filhos do trovão quer dizer barulhentos, arruaceiros, bagunceiros, agressivos, encrenqueiros. Mas eles encontraram com Jesus. Quando o homem encontra com Jesus, é uma trombada frontal. Ele quebra tudo. Quem está entendendo? Ele quebra tudo. Ele quebra. Foi isso que ele fez com você. Ele te pegou da estrada e te quebrou todinho. E te fez. E te fez. E te fez. E te fez. Isto é para qualquer um. É só para quem encontra com Ele. É só para quem tem experiência com Ele. E claro, Jesus chamou os outros 12. E durante 3 anos e meio, você vai ver o Pedro entre os discípulos como personagem principal. O que dá mais mancada, o que dá mais cabeçada, o mais precipitado. Foi o que mais errou,
mas também foi o que mais acertou. Preste atenção, foi o que mais errou, mas também foi o que mais acertou. Os outros erraram pouco, mas acertaram pouco também. Erraram menos, mas aprenderam pouco. Pedro errou muito, mas aprendeu muito. Existem 3 formas de você aprender. Primeiro, você aprende com seus erros. Segundo, você aprende com o erro dos outros. Terceiro, você aprende com quem sabe mais do que você. Então, seja humilde. Não fica pensando que você é o professor Pardal, não fica pensando que você fez lá o bacharel, que você é o sabichão, que você é o sabe-tudo, que você é o dono da verdade. Seja humilde e abaixe a cabeça para aprender. Seja humilde. Não é verdade? Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É de coração, viu, meu irmão? Não pensa que a humildade está na aparência, que não está, não. A humildade está no interior, está no seu comportamento, no seu tratamento, está no seu caráter. Eu não admiro. Preste atenção que eu vou dizer. Pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode vestir bonito, pode falar bonito, mas o que manda é o caráter. Tem que ter característica de homem de Deus. Senão não funciona. Não funciona. Então Jesus chamou os homens e começou a trabalhar com eles. Eu vou pegar o Pedro. O Pedro, Jesus chamou ele, falou: eu vou fazer de vocês pescador de homens. Logo lá na frente, Jesus pega o Pedro de novo do mar da Galileia. E eles estão lá pelejando para pescar e não pesca nada. E Jesus aparece de novo, a segunda vez, preste atenção. Durante os 3 anos e meio. E Jesus aparece. E Jesus disse: olha, lança aí do lado direito. Jesus 3 vezes mandou lançar a rede do lado direito. Nenhuma vez ele mandou lançar a rede do lado esquerdo. Então, se você é inteligente, você pega aí. Então mandou jogar do lado direito. E o Pedro: você está querendo me ensinar? Eu nasci aqui em Betsaida, na casa da pesca, desde criança, que eu conheço até o nome dos peixes, tudo aqui, sei quando pega, mas naquele dia ele não pegou nada. Porque quem manda no céu, manda na terra, manda no peixe, manda no mar, é Ele. Ele até fala com peixe. Ele falou com Jonas. Jonas não obedeceu. Foi lá, comprou a passagem, foi para Tarsis. Entrou no navio. Jogaram ele no mar. E quando ele estava lá na barriga do grande peixe ou baleia, se tiver algum bonitão aí querendo discutir comigo se era um grande peixe ou uma baleia, nós vamos rolar na poeira, porque era uma baleia. Mas pastor, a Bíblia não fala. Jesus mencionou baleia, na tradução está correta, é baleia mesmo. Mas o cientista diz que um homem não passa na garganta de uma baleia. E daí? Jesus abre a goela do bicho e coloca o Jonas lá dentro. Irmão, eu acredito no sobrenatural. Eu acredito no impossível. Porque o nosso Deus faz isso. Irmão, se a Bíblia dissesse que uma piabinha tinha engolido Jonas, eu acreditava. Porque a Bíblia é a
verdade. Por que que o Senhor fala que é uma baleia? Porque estava nas profundezas dos mares. E só a baleia consegue ir lá nas profundezas dos mares por causa da pressão atmosférica da água. Isso é ciência. Quando Deus falou, você vai ler lá que ele não fala nada. Não toma nenhuma decisão, não diz sim e nem não. Ficou caladinho. E tem pessoas da igreja que assim, Deus está falando, ele dá uma de mané, faz de conta que não é com ele. Até vira o pescoço, dá um giro de 180 graus, aquele giro de coruja. Olha na igreja, quem precisava de ouvir não veio hoje. E uns até balançam o ombro. Ainda bem que não é comigo, ainda bem que não é comigo, ainda bem que não é comigo. Parece que ele tem aquela seta de direção. Quando a palavra vai, vira à esquerda, vira à direita. Mas quando é homem de Deus, quando é servo de Deus, conectado com o trono, e Deus começa a falar, ele levanta, meu Senhor, pode falar, porque é para mim, e eu quero ouvir a tua voz, é para mim. Nós estamos tendo um problema hoje, irmão, que o povo está vomitando a mensagem. E foi isso que Elias disse: deixaram teu concerto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas. Matar profeta quer dizer rejeitar a mensagem do profeta. Nos Estados Unidos está acontecendo um avivamento, pastor, que na igreja dos negros, Deus começa a falar, levanta um lá no meio, essa palavra aí é para mim. Aí levanta outro lado e fala, não, é para mim. Aí levanta mais dois lá e fala para o outro, não senhor, essa palavra é para mim. E às vezes toda a igreja levanta, é para mim essa palavra. Será que alguém nesta manhã pode dizer, fala Deus, eu quero ouvir a tua voz, é para mim. É para mim. Deus ainda fala. Oh! É homem de Deus, mas eu não gostei muito daquilo que ele falou, não. E daí, meu irmão? Deus não fala o que você quer ouvir. Deus fala o que você precisa ouvir. Então, o Pedro lança a rede e pega tanto peixe, que ele não podia nem colocar no barco dele, senão quebrava. Aí tinha outros lá que não tinham pegado nada, ele pegou o peixe. E a Bíblia diz que ele compartilhou os peixes com os outros barcos. Ele compartilhou. Meus irmãos, isso é uma lição. Isso é uma lição tão grande para nós. Porque a gente às vezes quer só para nós. A gente só quer para a gente. Irmãos, Deus vai mandar um avivamento tão grande aqui nessa região, que os peixes não vão caber aqui dentro. Você está entendendo o que eu estou falando? A obra de Deus funciona assim, meus irmãos. As ovelhas não são minhas. Jesus diz para Pedro, apacentai as minhas ovelhas. As ovelhas não é sua, meu irmão. A igreja não é sua. A igreja é dele, as ovelhas é dele, a noiva é dele. Não tendo domínio, nós estamos aqui como cuidadores. Nós estamos apacentando o rebanho de Deus. Quem pode dizer um amém?
A outra vez, Pedro estava lá pescando de novo. Não pegou nada. E Jesus de novo chegou, lança aí do lado direito. Pegou tanto peixe, que o Pedro já agiu diferente da primeira. Ele caiu de joelho. Ele caiu de joelho e disse assim: ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Jesus, eu nem mereço que o Senhor fique aqui perto de mim. Entende? Eu nem mereço que o Senhor tem feito tanta coisa, o Senhor tem mostrado tanta coisa, o Senhor tem feito tanto milagre, o Senhor tem me abençoado tanto, eu nem mereço que o Senhor fique perto de mim. Claro que você não merece, claro que o mérito não é seu, mas Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de você. Oh, glória! Aleluia! Ele viu Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo. Até na ressurreição da filha de Jairo, ainda Jesus tinha uma particularidade. Pedro, Tiago e João, os outros ficam aqui, aí fora. Vocês entram aqui dentro, porque é só vocês que vão ver. E ressuscitou a filha de Jairo. Não serei detalhista. No Monte Hermon, quando Jesus se transfigurou, quem estava lá? Pedro. Pedro estava de novo lá no mar da Galileia. E de repente houve uma tempestade. E Jesus foi lá para o fundo do barquinho e começou a dormir. Tem tradução que diz que ele estava cansado, então foi dormir. E houve uma tempestade lá, um reviravolta, as ondas ficaram bravias. E eles ficaram apertados, tirando água do barco, quase que ia naufragar. Jesus, nós estamos quase morrendo aqui, naufragando, e o Senhor está dormindo. E Jesus disse: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Levantou a mão o mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Ele falou com o peixe lá do Jonas, e o peixe vomitou o Jonas. Está escrito lá, e falou para o peixe. Agora ele fala com o mar, agora ele fala com o vento, cala-te. E o Pedro agora lança uma indagação: quem é este? Quem é? Eu conheço ele, mas ao mesmo tempo eu não conheço. Eu estou andando com ele, eu estou vendo tanta coisa, mas eu não quase nem conheço ele. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E a Bíblia diz lá no livro de Salmos que ele amarra a água na sua roupa e cerra o vento nos seus punhos. Você está pegando? Ele amarra a água na sua roupa e cerra o vento nos seus punhos. Isso é tremendo. Tremendo. Teca shepacasu hite keto shekabasai tepa calamassiribiribi sheikanturaia. Olha,
Olha, são muitos fatos. Eu ficaria o dia todo falando com vocês. Depois eles estão lá no mar da Galileia de novo. Meu Deus, o homem está agarrado no mar. E tem hora que a gente agarra numa coisa e não larga de jeito nenhum. Jesus te chama para uma coisa, você não sai. Ele te chama para ser pastor para a obra e você fica agarrado em política. Vai quebrar o narigão. Falei! Você não queria ouvir não, mas falei! Ainda bem que eu não conheço ninguém aqui, pastor. Não sei quem é quem. Se vira. Eu já vou terminar minha pregação, já vou rapar fora. Ninguém vai trombar comigo. Falei. Ele te chamou. Você é escolhido de Deus. Ele diz para Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu sei quem é você. Você já imaginou, minha irmã? Você já imaginou? Antes do espermatozoide, no grego, semente masculina, chegar na cavidade uterina, foram milhões, mas um só precisava chegar lá. Vou repetir, foram milhões, mas um só precisava chegar lá. Foi uma competição lá no ventre da sua mãe. E o céu está gritando, vai, você chega, você vai vencer, você vai chegar lá. Eu já vou profetizar desde o ventre da sua mãe. Você não é um derrotado e nem um fracassado. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Aí sabe o que é que Deus fala? Antes de você chegar lá, eu já te conhecia. Ah, você não pegou não. São 23 cromossomos. Cada cromossomo tem 1 bilhão de informações. Multiplica vezes 23 cromossomos, 23 bilhões de informações. Dá para escrever uns 2.000 livros de 400 páginas cada uma. Você já imaginou o que Deus pode fazer? Você cai lá no ventre da sua mãe no primeiro dia, você já é um intelectual. Você é ímpar. Você é uma obra-prima. Você é especial. Você já é conhecido dele. Você já é escolhido dele. Já é santificado por ele. Ele te chamou. Meu Deus. Você pode me ajudar? Pode me ajudar? Você pode me ajudar? Dá uma olhadinha para o lado de alguém aí perto de você. Me ajude a pregar. Me ajude a pregar. Dá uma olhadinha para essa jabuticaba preta. O irmão que está do seu lado, para os olhos. Diga para ele, você é um escolhido de Deus. Profetiza para ele aí a palavra. Você é um escolhido, viu? Você é um escolhido. Você é um escolhido. Você é um escolhido. É um escolhido. E ele confirmou. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. E vos nomeei.
Glória. Xerigol Bixergues. Glória. Eles estão lá no barco de novo, de noite. Quem aparece andando por cima das águas? Lá vem Jesus de novo. Irmãos, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque você dá cada mancada. Você toma cada decisão não inteligente, para não falar que é burra. Você faz cada coisa errada e Jesus ainda vem atrás de você. Ele veio andando por cima das águas. E eles eram supersticiosos, porque havia superstição na época. E eles olham, ele resplandecendo em cima das águas. É um fantasma. É um fantasma. E no meio da água, escuro, Jesus diz: sou eu, não temais. Quem entra na frente? Pedro de novo. Se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Vem. Jesus viola o conceito da física, porque ele pode. Ele pode. Ele pode. Foi ele que fez, então ele pode. Aí o Pedro pisa na água, o líquido fica sólido. Já viu um negócio desse? O líquido ficar sólido e continuar sendo líquido. Ele pisa e sente firmeza. Dá o primeiro passo. Aleluia. Aleluia. E vai pisando, pisou na água e começou a andar. O vento contrário assoprou forte. Pedro tremeu as bases, duvidou e afundou. Eu pergunto para vocês, Pedro sabia nadar? Sabia, mas naquele dia desaprendeu. Ele perdeu a noção de como nadava. Ai, salva-me! Jesus, então, ele faz uma força de 200 quilos. Presta atenção. Jesus firmou nas águas. Ele usou o líquido como um lugar firme. Ele firma, abaixa, pega o Pedro. Se ele tem uns 70 quilos, eu não posso fazer uma força de 70 quilos. A força tem que ser dobrada. Uma força de uns 150 quilos. Levantou Pedro, subiu ele. E os dois ficou firmes em cima da água. Até quando você vai duvidar? Até quando você vai duvidar? Ele te chamou, meu filho. Ele te chamou, meu filho. Até quando você vai duvidar? Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Quantas vezes você já quis jogar a toalha? Já pegou até o telefone, eu vou ligar para o pastor, eu vou desistir, eu vou entregar a igreja, eu vou entregar a credencial, eu vou voltar para a pescaria, eu vou voltar para o trabalho, porque lá eu ganhava era 10 salários, eu ganhava era 7, e lá eu tinha isso, eu tinha aquilo. Missão, chamada é renúncia. Não é por causa do peixe e nem por causa do dinheiro. É por causa das almas. É por causa das almas. É por causa das almas. E tratar de almas é tratar com
a eternidade. Porque tudo que você faz para você, fica aqui. Sua casa vai ficar, o seu dólar vai ficar, sua mansão vai ficar, aquele carro importado vai ficar, aquele sítio, aquela fazenda, aquele dinheiro no banco, vai ficar tudo aí. Agora, a alma que você ganhou para Jesus, você vai ver ela lá no céu. Vale mais do que o mundo inteiro. O ouro e a prata do mundo não dá para resgatar nem a unha de uma alma. Entende o que eu estou dizendo? O valor é muito grande. Não foi com prata e nem com ouro, mas com precioso sangue. Com precioso sangue. Vocês entendem isso? Pedro vê tanta coisa, presencia tanta coisa, nega Jesus 3 vezes, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, começa a brigar no caminho quem era maior do que o outro, quem expulsava mais demônio, quem curava mais do que o outro. Os filhos, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, ô Jesus, aqui, quando o Senhor mandar aqui, o Senhor estiver no reino, coloca o meu filho aí, um ministro da economia e outro ministro da fazenda, do lado direito do Senhor. Um do lado direito, ou lado esquerdo. Quando o Senhor mandar aqui, que ele seja a figura principal no reino do Senhor. Ah, mulher, você não sabe nem o que está pedindo. Se eles passar por onde eu vou passar, quem sabe? Se eles for batizado como batismo que eu for batizado, quem sabe? Eu queria que você entendesse isso. Um Pedro precipitado, indecidido. Um Pedro que não sabe o que quer. Um Pedro vacilão. Um Pedro que ao mesmo tempo que diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus ainda elogiou ele. Não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Você é Pedro, eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra, que sou eu. E as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Aí quando 5 minutos, que Jesus começa a falar da morte dele, o Pedro, não, nem que eu morra contigo, não vou aceitar não. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo que ele dava lugar para o Espírito Santo, daí 5 minutos o Pedro vacilava, pisava na bola, estava dando lugar ao inimigo. Um Pedro que dorme, um Pedro que duvida, um Pedro que é incrédulo, um Pedro que nega Jesus. Eu nunca ouvi falar nesse homem. Usou até aquela expressão, eu juro, eu nem conheço ele, nunca vi ele. O que a mulher diz? Olha, a tua voz te condena, você está falando igual ele. Não tem gente aí que fala igual os pregadores, imita os pregadores? Hoje tem uma papagaiada na igreja, irmãos. Vocês já viram isso aí, uma papagaiada? O pregador não quer ser eles quer ser Gilvan Rodrigues, quer ser Gilmar Santos, quer ser Marcos Feliciano, e até roncar no microfone, o povo está roncando. Chavões do Gilmar Santos, eu gostaria de verbalizar, mas tem que parar com isso. Deus não precisa de 2 Takayama, Deus não precisa de 2 Gilvan Rodrigues, nem 2 Adeildo Costa. Deus precisa de você, Ele chamou você, e Ele quer usar você do jeito que você é. Para com essa imitação barata, e seja você. Seja você. Alguém diz, fala a Deus. Tem lugar que a gente vai pregar aí, que a Gilmar Santos está pregando. Vai no Gideon e todo mundo fazendo aquelas voltas do Gilvan Rodrigues.
Irmãos, a Bíblia manda imitar. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é imitar na língua estranha, na pregação, no jeito de pregar, não. É imitar na fé, na oração, no caráter, na santidade. É nisso que a gente tem que imitar. Ah, deixa para lá. Meu Deus do céu. Meu Deus. Quando crucificaram Jesus, todos o abandonaram. Está escrito em Marcos 14, 50, 51, que até o jovem que amava Jesus, ele fugiu, envolto no lençol, nu. Está escrito lá. 14, 50, 51 de Marcos. Fugiu pelado. Quando os judeus chegaram, vamos pegar os discípulos deles, segundo o original, vamos crucificar um em cima do outro. Todos fugiram. E no capítulo 20, Jesus chegou a usar um termo: todos me deixaram, todos me abandonaram. Sabe, meu irmão, na hora que você está precisando, você precisa de um apoio, de um conforto, de um consolo, e você se sente sozinho, abandonado, solidão. Jesus sentiu isso. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu no primeiro dia, primeiro para Maria Madalena, para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu, ele está vivo, ele ressuscitou. Eles ainda estão na parte da tarde dentro do cenáculo, onde aconteceu a última ceia e onde também aconteceu o Pentecostes. Eu sou guia lá em Israel. Eu vou a Israel 2, 3 vezes no ano. No Shavuot, no Hamassot e no Hamukot, o Sukkot. Às vezes eu estou no Rosh Hashanah, no Hanukkah, etc. Eu trabalho lá como professor de arqueologia, escatologia, geografia bíblica e história. Trabalho como guia em Israel, 2, 3 vezes ao ano. Com a guerra, agora a gente segurou a barra, mas todos os anos eu estou lá, para visitar e confirmar o trabalho missionário que temos lá. Então, no cenáculo, portas fechadas, janelas fechadas, tudo cerrado. Jesus entra lá dentro. O corpo de Jesus é transponível. Ele atravessa paredes. É exatamente isso que ele vai fazer conosco. Quando ele voltar para buscar a igreja, ele vai nos dar um corpo invisível. Já viu um negócio desse, corpo invisível? É só quem é espiritual que entende um negócio desse. Corpo invisível, um corpo que você não vê. Corpo visível, estou vendo. Agora, corpo invisível, eu até queria perguntar para vocês, tem anjo de Deus aqui na igreja? Tem anjo aqui? Tem ou não tem, gente? Nós não adoramos anjos, mas tem anjos aqui no meio da igreja? Tem ou não tem? Você está vendo? São invisíveis. Então ele vai nos dar um corpo invisível, incorruptível, imortal, transponível, angelical, celestial, semelhante ao corpo dele. Jesus atravessa a parede e entra. E eles estavam todos reunidos lá. E Jesus dá uma saudação. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. E ele prega uma mensagem missionária. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Depois que ele prega uma mensagem missionária curtinha, mensagem curta, ele assopra sobre eles. Recebei o Espírito Santo.
Quem recebeu a mensagem de Deus aqui hoje? Quem está sentindo o sopro do Espírito Santo aqui nesta manhã? Receba! Tomé não foi no culto no domingo. Tomé não foi no culto. Tomé não foi no culto. Depois que terminou o culto, que Jesus foi embora, Jesus saudou eles, deu uma saudação, pregou a mensagem missionária e ainda fez um culto avivalístico. Assoprou sobre eles o Espírito Santo. Vocês imaginam, irmãos, que alegria que eles sentiram. Eles foram cheios. Antes do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre eles. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Tem muito crente batizado com o Espírito Santo vazio, precisando ser batizado de novo. Entre aspas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu prefiro ouvir um crente Zé Mané, pé rachado, com paletó que não combina com a calça, gravata quadrada, faltando dente na boca, confundindo R com S, cheio do Espírito Santo, 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 do que ouvir um doutor, balofo, soco, oco, tambu, bambu, seco, duro, oco, picolé, geladeira, pinguim, bloco de gelo, vazio. Deus está querendo homens cheios do Espírito. Entende? Conhecimento é bom, ter teologia é bom, mas o crente cheio do Espírito Santo é melhor, é melhor. Tomé não estava no culto, e eu vejo alguém chegando para Tomé, Tomé, você não foi, você perdeu. E alguém fala assim, perdeu não, deixou de ganhar, e qual que é a diferença? Qual é a diferença? Não, mas tem muita gente que fala, perdeu, deixou de ganhar, irmão, é a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto, é a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu. Tomé, você não foi, você não sabe quem teve lá no culto hoje. Vai ter visitante lá, ih, rapaz, Jesus de Nazaré. Tem mais, o meu homem está vivo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está mais poderoso ainda. Ele entrou lá dentro com as portas fechadas. Ele atravessou a parede. Ele está aqui. 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 Está aqui. Está. Olha, eu só acredito se eu ver com os meus olhos. Só acredito se eu pôr minha mão. No outro culto domingo, Tomé sentou, é uma força de expressão, eu creio que você sentou no primeiro banco. Eu quero ver se é mesmo.
2 testemunhas é suficiente. Todos disseram, ele veio aqui mesmo, Tomé. É verdade? Veio. Ele estava aqui? Estava. Pregou. E ele assoprou aqui, viu? Ele assoprou o quê? Sopro. Ele assoprou sobre nós o Espírito Santo. Foi bom demais, Tomé. Aí o Pedro lá está esperando. Quando Pedro assusta, quem está do lado do Tomé sem ele perceber. Jesus pega ele. E aí? Como que o senhor entrou aqui? Mas resolve esse negócio de uma vez. Põe a mão aqui. Sente. Põe a mão aqui e sente. Põe a mão nos meus pés aqui, sente. Põe a mão aqui do meu lado, sente. Deixa eu falar, sente ele aí. Sente ele aí. Se você não está acreditando, sente ele. Sente. Olha. E quando ele tocou, caiu de joelhos. E ele faz uma revelação da divindade, da deidade e do senhorio. Duvidava. Não fala, Tomé incrédulo. Cai de joelho, Senhor meu e Deus meu. Ele confessa o seu senhorio, sua majestade, sua deidade e sua divindade. Jesus disse, porque me viste, crestes. Bem-aventurado é aqueles crentes lá de São Bernardo que não viram e creram. Alguém glorifica a Deus por isso. Estou fechando. No capítulo 21, olha para cá. Jesus fez tudo o que vocês ouviram. Apareceu, mostrou, revelou, ressuscitou, fez paralítico andar, expulsou o demônio, purificou leprosos, acalmou o vento, o mar, andou por cima das águas, revelou sua divindade, sua deidade, suas palavras, a ponto dos filósofos da Grécia disserem, homem nenhum nunca falou como este homem. Ele é diferente, ele fala com autoridade. Até os demônios respeitam ele. Ele manda o demônio sair, o demônio obedece, o demônio sai. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu os demônios. Aí Pedro vê ele no primeiro dia da semana. Vê ele a segunda vez no outro culto. Aí no outro domingo, o Pedro fica indeciso, pensativo. E aí? O que eu faço agora? Eu deixo tudo. Eu abandono tudo. Um conflito interno, mesmo depois de muitos anos com Jesus. Isso acontece com obreiros que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos e até 40 anos de ministério. Somos bombardeados, mal entendidos, perseguidos, caluniados. As pessoas não te entendem, não te compreendem. Paulo chegou a usar um termo, pastor, em 2 Coríntios 12:15. Me gastarei e me deixarei gastar ainda mais, por amor daqueles que ainda hão de ser salvos. Embora amando muito e sendo menos amado ainda. Você ama muito. E uma das piores facadas é a ingratidão. As pessoas que você mais confia, as pessoas que às vezes o Senhor mais ajuda, pastor, levanta contra ti
o calcanhar. Pedro, então, já não está lá em Jerusalém, porque na primeira e na segunda, eles estão em Jerusalém, no cenáculo. Agora, onde o Pedro está? Junto ao mar de Tiberíades. Voltou para o mar de novo. Tempo de decisão. A cabeça do Pedro estava 1000 por hora. O que eu faço? A diretoria ministerial estava toda reunida. 7 membros da diretoria. Pode contar aqui no capítulo 21. Junto ao mar. E Pedro olha para o Tiago, para o João. Olha lá para o Mateus, para o Natanael e mais 2 discípulos. Ele era o líder. Faz o seguinte, vocês ficam aqui, eu vou pescar. Pode ver que está no singular, a decisão é unilateral. Eu vou pescar. Pedro queria ficar sozinho. Havia uma guerra interna dentro de Pedro. Ele queria ficar sozinho. E tem hora que a gente quer ficar sozinho. A esposa tem que entender isso. Não é, pastor? Tem hora que a gente precisa ficar sozinho. Fechar a porta do quarto e ficar sozinho lá. E Pedro disse, eu vou pescar, vocês ficam aqui que eu vou pescar. Mas a mesma coisa que o Pedro estava sentindo, eles também estavam sentindo. Pedro, você não está sozinho nessa não, nós também estamos indecisos, nós vamos contigo. Quando você pensa que você está numa guerra, e às vezes tem alguém perto de você que está atravessando uma guerra semelhante, está na batalha. Você acha que você é o único dodói, que é o único que está sofrendo pressão ministerial, pressão psicológica, está tendo uma guerra lá dentro da sua casa. Até aproveitar para falar que tem uns obreiros bravos aí, pastor, uns obreiros nervosos, né? Tem uns obreiros nervosos aí? Uns obreiros que grita com a esposa, que maltrata a esposa, que dá murro na mesa, bate a porta, sai gritando com todo mundo. Uns obreiros bravos, né? Falam uns obreiros pitbull. Uns obreiros bravos, irmão. Grita lá em casa, grita no trânsito. Quando alguém te fecha aí, você abre até o vidro. Seu roda dura, seu irresponsável. É ou não é? Tem uns obreiros aí, ninguém fala agora, fala Deus, né? Todo mundo caladinho. Esse trânsito aqui de São Paulo, hein? Uns obreiros nervosos dentro de casa, nervoso lá no serviço, nervoso no trânsito, e não é? Nervoso lá na igreja, fica brigando com os crentes, usa o púlpito da igreja para desabafar. Púlpito não é lugar de desabafo, de problemas pessoais. Púlpito é lugar de pregar a palavra. Prega a palavra. Mesmo se você estiver sangrando. Porque é assim a chamada do obreiro. Nós estamos sangrando e curando a ferida dos outros. É assim ou não é? É assim. Olha para cá. Estou terminando. Aí vão 7. Aí o Pedro, para tirar uma onda. Já que nós estamos aqui mesmo, eu vou dar uma aula para vocês de pescaria. Vou ensinar para vocês como que pega peixe. Aí Pedro pega a rede, joga para frente. Nada. Joga para trás. Nada. Joga para a esquerda, joga para a direita. Aí Pedro começa a suar. O bigode começa a suar. Tira a túnica. Vou mostrar. Sou especialista, viu? Sou especialista. Vou ensinar. Tem que ter paciência. Peixe vai vir. Aqui tem que ter paciência. Aí o Pedro vai. Irmãos, eles estavam com fome. Indecisos.
sem saber o que fazer. Ficaram a noite todinha, não pegaram. E era especialista, profissional, acadêmico. Tem hora, filhinho, filhinha, que a sua experiência não resolve o problema. O seu diploma, aquele tanto de sermão que você tem lá, não resolve. A gente que é pregador, pastor, tem hora que a gente vai pregar, faz Jesus. Eu tenho mais de 3.000 mensagens e parece que agora sumiu tudo, desaparece tudo, você não acha nada. Você lê a Bíblia todo dia, vai em Gênesis, Apocalipse, não acha um versículo para ler. Quem já teve essa experiência? Ainda bem que aqui é assim, se eu acertar, nós acertamos juntos, se eu errar, nós erramos juntos. Né, pastor? Então, olha para cá. Jesus aparece, irmãos. Sabe o que Jesus faz? Eu não sei se você vai me entender, mas é uma força de expressão. Não é que ele foi, porque Jesus era estratégico. Jesus chega para ele: ô, vocês têm alguma coisa de comer aí? Jesus sabia que não tinha? Sabia. Jesus foi, entre aspas, sarcástico, irônico. Por favor, entende. Eu coloquei entre aspas aqui, para você não falar que eu saí falando isso, tá? Vocês têm alguma coisa de comer aí? Qual foi a resposta de Pedro? Não! O homem está nervoso, irmãos. Não! O que diz o texto? Não conheceram que era Jesus. Isso aí que me arrebentou tudo, pastor. Andar com ele 3 anos e meio, ver milagre, ver ele andando por cima das águas, transfigurando, ressuscitando. Chegou até a falar, tua voz te condenar, conhecia a voz dele. Agora Jesus chega e não conhecer que era Jesus. Você está entendendo isso aí? Às vezes você pensa que Jesus tem que aparecer e falar do jeito que você estava acostumado a ouvir. Eu já vou falar aqui, meu irmão, você não assusta não. Ele vai vir de forma diferente, com a voz diferente, com um jeito diferente, mas ele vai vir. Ele vai chegar na área. Você vai ficar confuso, você não vai nem entender, será que é ele mesmo? Indeciso, nem sabia que era ele. Olha o que Jesus faz de novo. Vê se aprende com esse negócio, irmão. No julgamento das nações, irmãos, cabrito e bode vai para a esquerda, viu? Ovelha vai para a direita. Vê se você aprende essas coisas. Jesus, quando subiu ao céu, sentou à direita. Aprende essas coisas. Ele é a tua sombra, a tua direita. Não desvia, não. Aí Jesus de novo chega. Joga aí para o lado direito. Irmãos, eu imagino Pedro. Eu fiquei a noite toda aqui, joguei rede para tudo quanto é lado, peguei nada, agora ele chega e manda eu lançar. Eu lembro daquela palavra, segundo a tua palavra eu vou lançar. Eu sei que o mar não é para peixe, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Aí Pedro lança a rede. Naquele dia, Jesus disse assim, os netos, os filhos, os primos, sobrinhos, fica tudo para lá. Isso aqui é a reunião de gente grande. Eu quero só os grandes aqui hoje. Você está ouvindo? Tem peixe lá, irmão, no Mar da Galileia pesa 5, 6, 7, 8, 10 quilos. Peixe grande. E naquele dia Jesus falou, eu quero uma reunião só com os grandes aqui hoje. E hoje essa reunião aqui de manhã é só com os grandes.
Eu quero uma reunião com os grandes, 153 grandes peixes. Quando ele puxou a rede, que não está aguentando, imagina 1 quilo cada peixe, 153 quilos. Imagina a 5 quilos cada peixe, dá 750 quilos e alguma coisa. Em peixe grande, a Bíblia fala grandes peixes. Aí eles puxam que nem consegue pôr lá dentro do barco, de tão pesado que é. O João, irmãos, o João, chegou no ouvido do Pedro. Pedro, é ele. Eu vou profetizar aqui nesta manhã. Quantas vezes ele vai ter que falar contigo? Quantas vezes ele vai ter que aparecer? Quantas vezes ele vai ter que te provar? Está ouvindo a voz de Deus? Quantas vezes? Ele não te falou 10 anos atrás? Não falou contigo 20 anos atrás? E às vezes de vir para a igreja, Jesus, o Senhor sabe como é que eu estou? Fala comigo, eu estou precisando ouvir a tua voz. Eu estou precisando ouvir o Senhor falar comigo de novo. Quantas vezes Ele vai precisar de falar com você? É Ele. Não importa. Não importa. Quantos vacilos, quantas indecisões, bombardeios, quedas, tombos, não importa. Ele nunca vai desistir de você. Mesmo na pior crise, mesmo faltando sua janta, faltando o alimento, faltando dinheiro para pagar a prestação, para resolver aquela parada, mesmo em dívida, Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. O Pedro, irmãos, que lá atrás não sabia nadar, agora ele sabe nadar, ele mergulha. Ele larga os peixes para trás. Agora o importante para ele não é o peixe. Agora o importante para ele não é a pescaria. Ele larga tudo. Eu preciso ir ao encontro dele. E do jeito que estava, ele mergulha de braçada, 100 metros rasos. E lá vai o Pedro nadando. Eu não vejo ele nem virando a cabeça. Ele está focado nele. E quando ele chega lá, o peixe que ele foi buscar no mar já estava lá. A janta que ele foi buscar de noite já estava lá de manhã. Era de manhã, está escrito, já era de manhã. E vocês notaram aí, quem é que janta de manhã, irmãos? Jesus de manhã fala, vinde jantai. Você prestou atenção nisso? Sabe o que Jesus quis dizer? Ontem vocês foram buscar a janta, ela já estava pronta. Ele cuida de você. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você. Fique de pé comigo. Pastor, eu passei os minutos só para fechar, me perdoe os minutos que eu ultrapassei. Eu sei que Deus falou com alguém aqui. E sabe, irmãos, às vezes para Ele mudar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa ter coragem para querer a mudança.
precisamos ser decisivos, precisamos ser humildes, suficiente, que precisamos de mudar, e não ficar em cima do muro. Você não pode ficar em cima do muro e decidir, Deus, eu vou ou não, eu deixo ou não, eu abandono ou não, eu faço ou não. E Deus te trouxe aqui hoje para isso. Você precisa tomar decisão importante na sua vida, com relação ao ministério, com relação à sua família, e com a permissão do pastor, eu queria que você fosse humilde o suficiente. Pastor, existem muitas decisões na minha vida que eu preciso de tomar, e eu preciso de uma orientação de Deus, de uma direção de Deus. Eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro e me dê uma direção. Ele não vai desistir de você, Ele vai te dar a direção. Seja lá no presídio, no leprosário, no Pouso Alegre, no Alfenas, lá no campo missionário, decisões importantes que vocês precisam de tomar, na sua congregação, o nosso pastor. Vocês acham, às vezes vê o pastor na igreja, ele fica sem dormir à noite, preocupado porque tem que tomar decisões, que às vezes vai afetar até um tubarão da igreja, até uma pessoa de posição na igreja, mas precisa de tomar decisão. A igreja é do Senhor. Se você ouviu a voz de Deus aqui hoje, se Deus falou alguma coisa com você aqui hoje, venha aqui à frente, me permita orar por você. Pode ser pastor, pode ser presbítero, evangelista, auxiliar, secretário, tesoureiro, pastor, eu estou numa encruzilhada, eu estou sem decisão, eu preciso de uma direção. Minha família, pastor, talvez você esteja enfrentando uma crise conjugal, e você não fala para ninguém, porque é uma coisa sua. A esposa, se a esposa também quiser vir, pode ficar do lado direito aqui, do lado, ou fica do lado do seu esposo aí. Isso é bonito. Eu preguei numa igreja hispana, lá em Nova York, pastor Sérgio. Oramos por toda a igreja. Quando terminou o culto, o pastor veio na frente, ele também é Sérgio. Ele falou assim, pastor, não é só os crentes que precisam de oração, não, eu também preciso de oração. Porque é na oração que nós encontramos força para vencer. Tem mais algum obreiro que está precisando humilhar? Talvez aqui na frente não cabe, mas se você quiser dobrar o joelho onde você está, pode. Aí na sua cadeira, aí no seu banco. Porque às vezes não dá para vir todo mundo aqui. Pastor, Deus falou comigo aqui hoje. Deus mexeu comigo aqui hoje. Eu queria que você desse pelo menos 3 minutos para Deus e desmanchasse agora na presença dEle. Que você desapareça agora. Eu vou repetir, que você desapareça agora e que Ele apareça neste lugar com a sua glória, com a sua majestade, com o seu poder. Pai, levante as suas mãos e ore comigo, Pai. Deus, nos prostramos, nos inclinamos, esfregamos e nos misturamos com pó. Somos menos do que nada, como a pulga, como a bactéria, como um vácuo. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção, precisamos da Tua direção.
porque decisões sérias e importantes nós precisamos tomar nas nossas vidas. Decisões que vai envolver o teu reino, a tua obra, o ministério, a igreja. Envolve estes obreiros com a tua glória agora. Preenche cada espaço, cada lacuna vazia no coração. Xandaramanakasurimikas. Sheparasi duribirikai chemiandalamaceia. Uribirigacia de canto xandalamahas. Comece a encher cada obreiro agora. Comece a encher cada pastor agora. Comece a encher cada cooperador agora. Faz esse obreiro ser cheio do Espírito Santo. Capacita ele agora. Envolve ele com os dons espirituais. Confirma o ministério dele. Confirma a chamada dele. Assopra agora, Senhor. 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 Assopra agora. Você, meu irmão, você que é batizado com o Espírito Santo, você obreiro, seja cheio do Espírito Santo agora. Seja renovado em línguas estranhas agora. Seja cheio da glória, seja cheio da unção agora. Abre a tua boca e fala com Deus agora. Conversa com Ele agora. Clama a Ele agora. Grita o nome dEle agora. Fala com Ele agora. Ele está mudando alguma coisa. Ele está trabalhando na sua vida agora. Ele está resolvendo aquela parada agora. Ele está entrando na sua causa agora. Ele está trazendo uma resposta agora. Tira quecho. Tem queima-se, queima-la-baixai. Tirimibi-sirimi-cacheca. Tecalamanamanas. Urabai, xirissibiribicas. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Aleluia, deixa ele te pegar, deixa ele te pegar, deixa ele te pegar, deixa ele te quebrar todinho aqui hoje, deixa ele te encher aqui agora, deixa ele te quebrar todinho aqui agora, ele está te fazendo de novo, e ele está fazendo melhor. Ele está fazendo melhor. Ele está fazendo melhor. Ele está fazendo melhor. Levante, por favor. Olha para mim. Fique de pé, por gentileza, e olhe para mim. Tem aí alguém do seu lado, não tem? Tem aí alguém perto de você, não tem? Dá um abraço desse irmão e diga para ele, é ele. Fala para o seu irmão aí, fala para sua esposa aí, é ele. Ele chegou na área. Dá um abraço do seu irmão, é ele. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou!
Jesus. Glória a Jesus. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui nesta manhã. É Ele. Nós conhecemos a voz dEle. Nós sabemos quando Ele está presente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.